Oi, meu amor! Hoje a gente vai responder uma pergunta aqui no Projeto Solução sensacional. Vou ler a pergunta para você. Leia, como faço para perder o medo de me impor e não permitir que as pessoas me diminuam ou me coloquem para baixo, mas de uma maneira saudável? Eu recebo essa pergunta o tempo inteiro. Agora, mais de uma maneira saudável, essa parte eu nunca tinha recebido dessa forma, mas eu entendo, porque muita gente me faz a mesma pergunta com isso embutido e a pessoa foi muito clara, porque o que ela quer dizer com saudável? Você faz ideia do que ela quer dizer com saudável? Ela quer perder o medo de se impor, ela quer perder o medo de colocar os limites dela, mas ela não quer correr o risco de magoar nem machucar ninguém e de que ninguém vá embora da vida dela. No fundo, esse é o maior medo que impede uma pessoa de se posicionar. Esse é o maior medo que impede uma pessoa de ter limites. Quando você se posiciona, é sempre saudável. Sempre. Porque veja bem, uma coisa é você brigar pelo seu espaço, entrar em guerra, brigar, cortar relações porque você está defendendo o seu território, o seu espaço. Isso é uma coisa. Definir limites não é feito dessa forma. Definir limites não começa por impor ao outro até onde ele vai. Começa por você, dentro de você, definir qual é esse limite e se posicionar a partir desse limite. Você, no fundo, não precisa quase nem falar nada para o outro. Você precisa, dentro de você, estar bem posicionado, estar bem definido. Isso é o que você precisa. E entender a diferença de um processo para o outro. Esse medo, né? Eu quero que seja saudável, eu não quero fazer com briga. Definir limites de forma verdadeira não tem briga. Pode ser até que alguém que te cerque, que esteja acostumado a te explorar, que esteja acostumado a usar você, que esteja com você apenas pelo interesse do que você faz e não de quem você é, se sinta incomodado, agredido, se retire, ache que você não tem esse direito de se posicionar. Mas aí não é você que está em guerra com ninguém, brigando com ninguém, expulsando ninguém da tua vida. Você está saudavelmente dizendo assim, peraí, esse aqui é meu espaço. E normalmente essa pergunta vem de quem já está no canto esmagado, sabe? Essa pergunta vem de quem nunca teve limite e por não ter limite, deu o próprio espaço para todo mundo. E aí tá lá no cantinho esmagado. Chega uma hora que começa a ficar difícil de respirar, a pessoa grita, socorro, preciso de um espaço. Entende o que eu quero dizer? E aí, meu amor, vem todo um trabalho, todo um processo para a conquista desse espaço que um dia você abriu mão. Não é de uma hora para outra, nem tomando uma pílula mágica que isso vai acontecer. Tem coisas envolvidas aí. E eu aqui vou até te ajudar, mas assim, tá longe de ser a ajuda que você precisa. Porque eu aqui não tenho espaço suficiente, nem recurso suficiente para poder te tirar desse lugar. Agora, posso te orientar sim, com muito prazer. A primeira orientação é essa visão de que você está esmagado no canto, de que foi você que liberou esse espaço para o outro entrar. Veja bem, cada um de nós tem o seu espaço. A gente precisa de um espaço físico
para ter um nosso campo de energia, porque essa planta aqui, se você estiver vendo essa planta, ela ocupa um espaço. Ela tem um campo de energia ao redor dela. Não é a Leia que está falando, não. São os cientistas que falam, tá, gente? Essa caneta aqui, ela tem um campo de energia ao redor dela. Por isso que toda pessoa que é acumuladora, que coloca coisas demais no ambiente, está sempre se sentindo mal, porque está tudo muito atropelado e atropelando o próprio campo energético dela. Porque o ser humano, ele tem um campo de energia que inclusive se expande. Uma pessoa, por exemplo, que medita, esse campo dela atinge várias outras pessoas. Algumas pessoas iluminadas, que têm um campo de energia muito sereno, muito repleto de paz, quando elas entram no ambiente, as pessoas sentem aquela paz. Da mesma maneira que você já deve também ter sentido mal-estar com a presença de alguém, com a entrada de alguém, com a chegada de alguém. Por quê? Porque é muito provável que o campo de energia dessas pessoas estejam sofridos, machucados, doloridos. E aí esbarra no teu campo de energia. Esse é um conhecimento importante quando a gente quer definir nosso limite, nosso espaço. Porque de alguma forma você se sufoca. E não é de uma forma só, são de várias formas. E você começa a sentir como se você já não existisse mais, como se você fosse um objeto de uso disponível a qualquer momento, e aquilo te machuca tanto. Você já não consegue mais respirar, teu equilíbrio emocional vai embora e você precisa de socorro para limitar teu espaço. Então a primeira coisa é se ver, se reconhecer como ser humano que existe e que tem por direito um espaço. Entender que as pessoas que estão ali ocupando o teu espaço estão fazendo isso porque você abriu mão do que era teu. Abriu mão do teu espaço por medo de não ser aceito, medo de não pertencer, medo de ser rejeitado. Você abriu mão do teu espaço por crenças que você tinha que ser bonzinho, crenças que você tinha que dizer sim o tempo inteiro, que você tinha que ser simpático, que você tinha que sentir a dor do outro. Foram vários os motivos que te levaram a abrir mão do seu espaço e agora você precisa, começar a ocupar. E essa ocupação, ela se inicia a partir do respeito que você tem com você mesmo. Não é brigando com o outro. O teu posicionamento vai automaticamente fazer o outro se mexer, mesmo que talvez ele se incomode inicialmente. É como se você estivesse num elevador muito apertado e à medida que você fosse se mexendo, as outras pessoas precisassem se mexer também. Quando você está num lugar muito apertado, é impossível um se mexer e os outros não se mexerem. Só que você não está prejudicando ninguém. Sabe por quê? Porque não tem ninguém ali que não tenha o próprio espaço. Todo mundo ali tem. Todo mundo pode viver confortável no seu próprio espaço. Então não tem prejuízo. Isso é algo que você também precisa ter em mente, com muita clareza. Que o teu espaço não toma o espaço do outro, porque cada um de nós tem seu próprio espaço. Que a sua importância não é uma disputa com a importância do outro. Não é para ver quem é mais importante. A sua importância não tira a importância do outro. Que o seu valor não tira o valor do outro. Que a sua luz não apaga a luz do outro. São coisas que cada um de nós tem dentro de nós. Então fica tranquilo para ocupar teu espaço, para resgatar teu valor,
para assumir a tua importância, fica tranquilo. Isso não vai machucar o outro, só se o outro quiser. O que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que vivem de sugar o outro, de vampirizar o outro, que vivem do outro, se alimentando de tudo que vem do outro. Essas pessoas podem sim sofrer, entrar em dor, mas isso não é ruim para elas. Elas são parasitas, aprenderam a serem parasitas, elas estão adoecidas. Na verdade, quando você não aceita mais que elas façam isso com você, obrigatoriamente elas precisam começar a procurar a própria importância, o próprio valor, o próprio espaço. Então, o que você está fazendo é bom, está longe de ser ruim em todos os aspectos. Percebe o passo a passo de começar a se posicionar e encontrar o seu valor? Primeiro, está na identificação, está no intelecto, na conscientização. Se conscientizar disso que eu estou trazendo para você, são os primeiros passos para você ocupar seu espaço. Porque se dentro de você acha que vai machucar alguém, se dentro de você acha que vai perder alguém importante, se dentro de você acha que tem que ser pequenininho ocupando pouco espaço, você já nem vai conseguir passar para o próximo nível, que é o nível da atitude. Compreende? Primeiro, você precisa ter clareza do que acontece de verdade no teu mundo, no teu universo, o que é verdadeiro aqui, dentro do que está acontecendo. Eu vou machucar alguém porque você aprendeu isso, senão você não se encolhia tanto. Quer ver uma coisa que você tem pouca ideia da tua importância, do teu valor, senão você não se encolhia tanto. Porque, gente, pelo amor de Deus, ninguém precisa ser menos importante para que o outro seja mais importante. Da mesma maneira que ninguém precisa deixar de ter valor para que o outro tenha mais valor. Ninguém precisa ficar doente para que o outro tenha saúde. Entende? Se você encontrar alguém com falta de ar, você não precisa tampar a sua respiração um tempo para aquela pessoa respirar. Não é assim que funciona. Mas de alguma maneira você acreditou que era e se sentiu tão pequenininho que foi ali, se espremendo e todo mundo avançando. Todo mundo avançando. As pessoas não veem. Então, tirando as pessoas que são parasitas, vampiros de energia, etc e tal, tirando essas que provavelmente vão ficar muito aborrecidas com a sua mudança e vão se retirar, o que é ótimo, né? Maravilhoso. Imagina se você estivesse aí cheio de carrapato e alguém tirasse os carrapatos todos de você, que alívio. Mais ou menos isso. O carrapato é um parasita que se alimenta do sangue, né? Então, além dessas, que você não precisa se preocupar, tem que se festejar, os outros não vão embora. Quem gosta de você pode estranhar, pode achar difícil, mas não vai embora. Vai respeitar você, vai respeitar teu posicionamento, vai respeitar teu espaço, vai se sentir feliz de ver você mais feliz. Porque sim, você vai se sentir mais feliz à medida que se posiciona. E aí é quando você vai para a atitude. Então, primeiro, consciência. Consciência. Segundo, atitude. Porque a atitude, ela vai promover você a um terceiro nível, que a gente ainda vai falar. Atitude. Atitude é fundamental. Esse terceiro nível, ele está envolvido com sentimento. Sentimento você não escolhe ter. Sentimento você não define. Você não diz, vou me tornar mais autoconfiante hoje, vou me amar muito mais agora. Não. Mas a atitude você define. E aí, intencionalmente, você precisa prestar atenção nos detalhes para se posicionar.
e de forma saudável sempre. Até mesmo para dizer um não para o outro, você não precisa ser grosseiro. E você não vai machucar o outro. Você só precisa ter noção do teu próprio espaço. O não está muito ligado ao limite, né? Normalmente, quando você se posiciona e cria limites, isso vem repleto de muitos nãos. Porque você só perdeu o seu espaço por conta de muitos sims. De abaixar a cabeça e acatar tudo que vinha. Então é quase impossível ter limites, se impor sem um não. Mas esse não, ele pode ser extremamente amoroso. O que é um não amoroso? Ele é amoroso com você e com o outro. Ele é amoroso com os dois. Gente, existem situações de sérias onde o outro está em muita dor, e não me custa abrir mão de algo para ajudar, de verdade. Quando eu sou capaz de abrir mão de algo para ajudar alguém que está com muita dor, eu aumento a minha autoestima, eu me admiro, eu gosto de mim. O problema não está aí. O problema está em sempre pisar na própria cabeça para dizer sim para o outro e ser bonzinho, ser bem visto, ser bem recebido. Percebe? Se o outro tem um problema igual ao meu, eu não vou dizer sim para o outro e não para mim. Eu vou dizer sim para mim e não para o outro. Quantas pessoas deixam de pagar suas contas para emprestarem um dinheiro para alguém fazer algo supérfluo? Quantas vezes você abre mão da sua necessidade para proporcionar um momento bom ao outro, não para tirar o outro da dor? Percebe a diferença do que eu estou falando? É fundamental que você perceba. Eu estou me aprofundando num nível que eu nunca me aprofundei em nenhum vídeo aqui. No meu canal, no meu Instagram, Facebook, nada. Entender o que é o nível desse não. Porque se você diz não para algo pequeno, supérfluo do outro, para dizer sim a algo importante para você, não há maldade nisso, há auto-amor nisso. A preservação, a dignidade. Então, de uma forma muito amorosa e educada, você vai dizer, não, dessa vez eu não posso. Nem precisa justificar. É só dizer que não pode. Pode justificar? Pode, se você achar que vale a pena. Estou dizendo só que não precisa. Porque se o outro gosta de você, ele vai entender. Ele pode até achar estranho, ele pode até se incomodar, mas isso vai passar e ele vai entender. E ele, inclusive, vai aprender a ser mais autônomo do que qualquer momento da vida dele, porque ele provavelmente aprendeu com o passar do tempo a se apoiar em você. E você virou um objeto de apoio. E é isso que precisa acabar. Toda vez que alguém te pedir uma coisa, você precisa pensar antes. Avaliar, colocar na balança. Toda vez que alguém te pedir uma coisa, você tem que ver em que nível isso é ruim para você. Em que nível isso vai te prejudicar. Em que nível isso vai te atrapalhar. Porque muitas vezes o que o outro está pedindo é algo bem supérfluo mesmo. E aí você também não vai tirar o seu supérfluo para dar um supérfluo ao outro. Equilíbrio. Você tem que estar sempre em primeiro lugar. Não há respeito próprio se você não se prioriza. Nunca você vai se respeitar se você não se priorizar. E se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. Percebe que começa dentro de você, começa a partir de você,
a mudança, é importante que você perceba isso, se dê conta disso. E você não precisa sair negando tudo para todo mundo imediatamente. Você pode começar a fazer o exercício de observar e ir negando a partir do que for possível para você. Porque cada vez que você se posicionar e disser não, você se fortalece para a próxima vez. Compreende? É simples assim. É assim que funciona. Você vai se dando força. Você vai se dando apoio para a próxima vez. E o outro, que recebeu o não, ele vai começar a entender que você não é uma pessoa sem limites, que você também tem limite, que você também sente dor, que você também se machuca, que você também é importante, que você também tem valor. Porque nesse processo de autoesmagamento, autopequenez, você passou para o outro a ideia de que você não tinha limite, que você podia tudo, que nada ia te machucar. E muitas vezes você se sentiu invisível por isso. Não se sentiu visto, mas era porque você nunca se mostrou. Por que alguém vai te ver? Se você nunca se respeitou, por que alguém vai te respeitar? Se você pode dizer não para você o tempo inteiro e sim para o outro o tempo inteiro, por que o outro vai fazer diferente com você? Não vai, meu amor. Começa por você. Da mesma maneira que uma atitude importante também que pode te ajudar a definir esses limites e a se impor, são as suas opiniões, que é muito provável que talvez você não dê com facilidade. Você acabe engolindo, entubando, levando, fazendo tudo que todo mundo está indo na onda fazer, sem dizer o que você prefere, o que você acredita, o que você acha. Muitas vezes recebendo críticas, humilhações e ficando quietinho. Mas que medo de existir. Que medo de existir é esse? Porque toda pessoa que se apequena e que não ocupa o próprio espaço e que não dá limite para o outro, tem medo de existir. A pessoa se acha tão errada, tão torta, seja lá o que for, que ela prefere não ser vista, ser pequenininha. Já viu o vermezinho? Você encosta, ele encolhe, ele fica menorzinho ainda, na tentativa de defesa de não ser visto pelo predador. Então você também precisa ter atitude em relação a isso. Começar a dar opiniões. Não dar opinião, não se posicionar, muitas vezes vem por aquele medo de rejeição que eu falei lá atrás. Só que quando você faz isso, você se rejeita. E no fundo, para o seu equilíbrio emocional, para a sua autoconfiança, para a sua autoestima, o que mais vale é a sua própria rejeição. Por incrível que pareça. Porque quando você não se posiciona, você diz para você, você não é importante, fica quietinho aí. Você se rejeita nesse momento. Isso te fere e te deixa mais machucado, e te deixa menor, e te deixa mais inseguro, e por aí vai. Porque você acha que você não é importante? Se a pessoa mais importante da sua vida, quer você sinta isso ou não. Você é. Você nasceu com você e vai morrer com você. E quando você precisar, a pessoa que você mais pode contar é você mesmo. Não tenha dúvida. Estou falando de humano, tá, gente? Uma vez eu fiz um comentário desse, a pessoa falou, não, mas pode contar com Deus. Estou falando de pessoas, né? Não estou falando aí de nada sagrado, espiritualidade, nada disso. É você que vai estar do teu lado. Agora, é maravilhoso ter outras pessoas ao lado. É maravilhoso ter gente que gosta da gente. É maravilhoso ocupar o seu espaço e ter pessoas incríveis ao redor respeitando isso. Sem palavras, é sensacional. É o que há. Porém,
Isso só é possível à medida que você desenvolve isso dentro de você. Porque a partir dessas pequenas atitudes, que não são fáceis nem simples, mas a partir dessas pequenas atitudes é que você desenvolve o sentimento de autossegurança, de autoconfiança, segurança íntima, né? De autoamor, que é a autoestima, e você alcança o equilíbrio emocional. Aí isso se torna muito natural. Como eu sei que você conhece pessoas que têm seu espaço bem definido, têm seus limites bem definidos, são respeitadas, são amadas. Não estou falando de gente arrogante, tá? Gente arrogante define espaço de forma não saudável, através do medo. Não estou falando dessas pessoas, né? Estou falando de quem conquistou isso a partir de um caminho saudável, que é o que eu estou trazendo aqui, né? Agora, é muito importante entender que algumas pessoas vão se ressentir, algumas vão ficar tristes, outras vão ficar com raiva, outras vão se aborrecer nesse processo de você reconquistar teu espaço. Porém, tem aquelas que só estavam ali te usando, graças a Deus que elas vão embora, e tem as outras que podem ter uma certa dificuldade inicial em compreender, mas que rapidinho vão entender, vão curtir isso, vão estar ao teu lado e vão te apoiar. Essas são as que amam você. Porque quem ama a gente, quer ver a gente feliz. Você quer ver quem você ama feliz? Você se sente bem em ver quem você ama consciente do próprio valor que tem, consciente da própria importância que tem, brilhando, iluminando caminhos de outras pessoas? Você se sente feliz? Você torce por elas? Você deseja o bem a elas? Elas também serão assim com você. Compreende? Então não tenha medo de se posicionar. Se você puder acompanhar, seguir isso que eu trouxe para você, dessa identificação e das atitudes, os sentimentos vão surgir. É óbvio que se você tem um acompanhamento terapêutico, se você está num grupo terapêutico, se você adquiriu às vezes um curso bacana que te ajude nisso, a desenvolver autoestima, autoconfiança, e não precisa ser os meus, porque tem vários profissionais incríveis. Óbvio que você tem um apoio muito maior que te fortalece e que acelera o processo. Óbvio, sem sombra de dúvidas. Porque, como eu disse, o que eu estou trazendo aqui não dá tempo de eu me aprofundar, não dá tempo de eu trazer mesmo os detalhes do processo, não é um espaço para isso. Mas eu estou trazendo dicas que podem te ajudar. Porque procurar ajuda também faz parte de autorrespeito, também é reconhecimento da própria importância. Investir em si mesmo é o maior investimento que você pode fazer por você e pelos que você ama. Porque quanto mais saudável você estiver, mais você vai ajudar verdadeiramente aqueles que você ama. Porque quando você diz sim para o outro e não para você, essa ajuda está na superfície, é uma capa. Porque não existe a felicidade do outro em função da tristeza de alguém. Não existe o alívio de dor do outro em função da causa da dor de alguém. Não é tirando o prato de comida de uma criança e dando para outra que você vai ajudar ninguém. Ah, mas a outra vai se alimentar em função da de cá? Como assim? Onde é que está o equilíbrio aí? Percebe? Então, toda vez que você se maltrata, se esmaga e fica pequeno, o que você está dando para o outro é em função da tua dor, do teu sofrimento e do teu maltrato. Não vale a pena. Isso gera desequilíbrio no sistema. Desequilíbrio que vai afetar a todos que você ama, mais do que está afetando você hoje.
acorda, desperta. Tá bom, meu amor? Espero ter ajudado você. E se eu ajudei você, nem que seja um pouquinho, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que eu também posso ajudar. Gratidão. Um beijo. Pega aí.